E foi aí que pensei, inclusive não é uma originalidade, nem muito menos, tentei fazer uma trilha, uma caminhada que vários outros já fizeram. Não muitos, mas vários, cada vez mais. Primeiro, eu já tinha recuado ao século XIX, e foi aí que eu montei o livro Estados e Moedas, que começa na virada de 1860, 50. Mas depois fiquei convencido que isso também já não era o caso. Então, estou contando isso de mim não por depoimento pessoal, porque somos, digamos, estamos nessa picada, mas fica mais fácil ficar falando, não usar plural majestático e tal. Mas a Demarche nos levou em dupla direção. Primeiro, a uma tentativa, um flashback histórico às origens, digamos, primeiras daquilo que passamos a chamar de sistema interestatal, sistema capitalista, né? Mais atrás do século XVI, sobre o qual trabalha o Wallerstein, né? Talvez mais próximo do tempo em que trabalha o Brodel, o longo século XIII. Então, a ideia era pesquisar, de certa forma, a tese que você falava sobre moeda nasce daí, não é? Era exatamente ver como é que nasce o sistema monetário europeu no século XI, XII, XIII. Né? De uma tese que o Luiz César estava comentando de um colega nosso, que é do grupo de pesquisa, sobre a moeda, né, no século XIII, XIV, Veneza e tal. Então, a ideia era exatamente, vamos romper a barreira do som do antiquíssimo debate, também já cansado e inconcluso, da transição do feudalismo para o capitalismo, o que é feudalismo, o que é de uma outra agenda, de um outro, enfim, de uma outra época dos anos 50, não é? E vamos tentar ir ao momento, vamos dizer assim, em que você pode perceber na Europa um movimento de recentralização do poder depois da fragmentação que acontece com o fim do Império de Carlos Magno. Não? Então, esse período que nos parecia muito importante do ponto de vista laboratorial, né, ver o que acontece na hora em que se decompõe o Império, fragmenta-se o poder, que a gente chama de feudalismo, e desmonetariza-se a troca, não é? E a troca sofre um processo como de entropia, não é? Como se voltando-se para dentro. A tal ponto que chega a um determinado momento, pela altura do século X, XI, onde no noroeste da Europa, que é onde vai nascer o capitalismo, não é? Vocês tinham, como é que chama isso? Troika... escambo, né? Vocês tinham escambo. Digamos assim, escambo de domingo na porta da igreja era o máximo que tinha. Né? E cada vez foi nos parecendo mais claro que a ideia de um comércio de longa duração, de longa distância, que está na origem da transformação da Europa, tinha escassíssima base para afirmar uma coisa dessa. Né? É um comércio minúsculo, lentíssimo, certo? E absolutamente irrelevante para a Ásia. Né? Se teve alguma relevância para meia dúzia de comerciantes na Europa, não foi daí que nasceu a riqueza europeia, nem a máquina de acumular riqueza que os europeus inventaram. Não foi daí, com certeza não foi. É uma convicção minha. Não há como você demonstrar isso. Tá certo? Pelo contrário, não é? E aí foi quando começamos a nos afastar do Brodel e tá? Uma convicção crescente de que o jogo das trocas, que é uma ideia, é uma metáfora bonita para a ideia do Adam Smith, não é? ela tem baixo potencial no sentido de gerar expansão geométrica. Assim, digamos, o jogo das trocas é como, ou ele tende a ser, vamos dizer assim, estável, ou a crescer numa velocidade muito lenta, ou mais bem, inclusive, a declinar. Você pode ter séculos de um comércio extremamente ativo na Índia e na China, sem que daí nasça nada parecido ao capitalismo. Isso é o mercado onde ele mais funcionava, que era na Ásia, a economia de mercado era na Ásia, não nasceu o tal do capitalismo. Você não foi lá. Não? Então,
Essa pesquisa que eu não vou relatar do ponto de vista histórico, eu só relatar o porquê que ela foi, por onde é que ela foi nos levando, né, que o título da palestra já diz por onde foi. Mas, quer dizer, cada vez mais foi nos ficando claro que, na verdade, havia um elemento, uma força, uma energia dentro da Idade Média, ou dentro do longo século XIII, ou depois da decomposição do Império do Carlos Magno, sei lá o que seja, né? E de forma extremamente clara em todo o noroeste da Europa e na Península Ibérica, tá certo? O que você percebe é que aí, pouco a pouco, vai renascendo, não é, uma atividade que fundamentalmente é uma atividade de guerra e de conquista, não é, e que é essa atividade que vai injetando uma pequena vitalidade animada e depois algum grau de expansão no jogo da troca. Nos tomou muito tempo para fazer essa inversão, não é? E perceber que é uma coisa que já não é que, digamos, até no livro Poder Americano a gente usou uma expressão parafraseando Brodel, eu cunhei, enfim, o jogo da guerra, né? Onde eu dizia toda a argumentação do Brodel aponta nessa direção, mas é como se sempre não conseguisse enfrentar o problema. Então ele volta de novo à ideia smithsiana da troca, né? Apesar de que ele acha que o poder é indispensável e tarará, tarará, tarará. Então, resumindo esse passeio pela história para trás, foi uma crescente convicção, não é, de que a própria constituição das redes de comércio de longa distância e da própria economia mundo de que fala o Brodel, não é impensável sem incluir com uma dimensão essencial, não é? E eu diria logicamente prévia à troca, que é o poder e a lógica do poder. Mas isso não se trata. Mesmo quando se reconheça que a atividade central dos príncipes, dos impérios e dos estados europeus durante o segundo milênio tenha sido a guerra. Mas parece que é muito desagradável olhar isso de frente. E é desagradável. Né? Então é como se você sempre colocasse isso, é uma questão, isso é um ponto. Existe sim, mas vamos deixar isso aqui, ceteris paribus, troca com os preços, o preço do pão, o preço não sei o que fica melhor a coisa. Essa coisa aqui das invasões dos povos da Ásia Central, do Gengis Khan, dos magiares, dos mongóis, não, é importante. Mas melhor vamos tratar aqui com a questão da Rota da Seda, apesar de que a Rota da Seda tenha sido só possível graças exatamente às conquistas desses povos, que eram fundamentalmente predadores, até o momento em que se integraram com alguma civilização, ou islâmica, ou chinesa. Bom, mas resumo, esse passeio pela história que não acabou, seguimos pesquisando e está para frente, para trás, para um lado, para o outro, entende? Nos levou a uma convicção muito clara, sem entender a dinâmica do poder, sem que se acabe com esse mito, essa dificuldade, né? Se enfrente essa esfinge e se tenta entender o que é o poder, afinal, que não é apenas uma palavra vaga, não vamos conseguir avançar. Tá certo? Como em algum texto que já escrevi há algum tempo, acho que no Poder Global, no prefácio, eu digo, entende-se, não há como explicar a própria acumulação capitalista, que é um tema central da economia política internacional posterior futura, entende? A partir da troca. A troca não leva à acumulação. Por mais que possamos achar que o homem goste de trocar, que nem o Smith achava, mas não necessariamente troca leva à acumulação. E ainda há dúvidas que ele goste de trocar. Por si só. Tampouco nos parece que seja possível explicar a acumulação, o nascimento do surto, do impulso da acumulação do capital, historicamente, a partir da transformação tecnológica em si mesmo. Como se tivesse havido uma mudança do arado A para o arado B, do cavalo para não sei o quê, simplesmente por uma questão de aumento de produtividade. Há que entender de onde veio a necessidade do aumento de produtividade. Não?
Isso nos levou, então, a uma releitura dos clássicos da economia política, não? Fossem eles Pett, Stewart, Smith, Marx, chegando até o List, enfim, por aí vai. E, de novo, o que nos pareceu interessante ao reler esses autores, agora já faz alguns anos, não é? Era, já agora com uma certa visão da história como ela tinha sido e uma plena claridade quando é que esses caras escreveram no século XVII, né, todos eles, Pett, Hobbes, né, depois o Smith, coisa no XVIII, mas o que nos chamou a atenção, de novo, é agora com muito mais claridade que antes nós não tínhamos. Eu estudei economia quando era mais jovem, então não tinha essa percepção, isso é uma sua cabeça, é um outro ângulo, ou digamos assim, é quando você está entrando num outro paradigma, tá, é que você, por exemplo, perceber que o autor que o Marx considera como o pai da economia política, que é o William Pett, escreveu em 1662 seu tratado sobre contribuições e tributos, né, e começa pelos encargos públicos. Isso é, a economia política nasce pela definição encargos públicos, é para isso que existe economia, para atender os encargos públicos, daí começou. E o primeiro encargo público, segundo William Pett, o pai da economia política a economia internacional clássica, não é a defesa. É a defesa. Tá certo? A defesa contra as revoluções internas, a defesa contra as ameaças externas, não é? A defesa contra qualquer insulto de outras potências. Tá certo? Isso é, a economia política clássica nasce a partir do problema, do desafio da defesa. Ou, se vocês querem, ninguém fala, ou rarissimamente se fala em Ministério da Guerra, sempre de defesa. Você está sempre se defendendo. Não é? Não? Mas a verdade é que, para quem, não sei se algum de vocês é economista, se algum de vocês já leu esses autores clássicos, de qualquer maneira, em resumidas contas, quase toda a argumentação do Pett é para tentar demonstrar ao Carlos II que a Inglaterra, apesar de ser uma ilhazinha pequenininha, com naquela altura 8 milhões de habitantes, 7, 8, enquanto a França tinha 20, não? A China tinha 100, mas eles não estavam olhando para a China naquele momento, estavam olhando para a França, e como é que era possível que uma ilhota vagabunda pudesse passar a França de Luís XIV, que era um pouco assim a própria luz do sol, não é? E o argumento dele, que é o início da economia política, e por isso ele é considerado o pai, não é pelo comércio, não é roubando navio de holandês, entende? É botando teus 9 milhões de ingleses de pé, dando a eles saúde, boa educação e fazendo esses caras trabalharem, aumentando a produtividade. E, portanto, o raciocínio dele é muito simples. Com 9 milhões de ingleses, você pode ser muito mais poderoso que 20 milhões de franceses. Depende da sua produtividade. O que é a produtividade? Depende da produção de excedentes. Eis aí o conceito que é a pedra angular da economia política clássica. Mas tudo isso estava pensado em Pett em função do poder. Para Pett, a economia política era uma disciplina estratégica, era uma reflexão estratégica. Era pensar uma alavanca nova de acumulação de poder. Até ali, ou até Luís XIV, até Luís XIII, a ideia era muito simplória. Como é que se acumula poder? Dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro, como dizia o ministro Luís XIII. Mas dinheiro, de onde é que sai dinheiro? Ué, comércio, mais comércio, mais comércio. Mas como? De onde é que sai comércio? E é sempre uma espécie de idealização da riqueza dos Habsburgo espanhóis, que tinham, evidentemente, um império aqui, que eles sugavam hidraulicamente, tributando os índios e pegando... Não? Os outros não tinham isso. Não tinham isso. Não. Então, o que esse cara vai introduzir é essa ideia. A produção é fundamental, o excedente é fundamental, e isso é feito para fortalecer o poder. A economia é um instrumento de acumulação do poder. Acumular capital, acumular excedente, o nome que vocês queiram dar, depois os nomes mudarão,
entende? Na percepção inicial, na percepção originária da economia política, é essa. E nesse sentido, você pode dizer que o Petty também foi pai da economia política internacional, pois ele pensa o nacional dentro de um contexto internacional. Ele pensa a produção de excedente em função da defesa com relação a quem? Com relação aos franceses, aos holandeses, com relação aos espanhóis. Isso é a Inglaterra, aquela ilhota, que era uma porcaria, tentando virar gente grande no mundo onde tinha dono. É isso. Tentando fazer o que depois os economistas vão chamar um ketchup. Com os espanhóis, com os franceses, com os ingleses, e fizeram bem. Essa era a ideia. Nesse sentido, Petty não foi apenas pai da economia, foi um profeta com relação à possibilidade que a Inglaterra virasse uma potência, apesar de ser uma ilhazinha de nada, com uma população ridícula, vis-à-vis os outros. Tá? Depois, se vocês olham os demais, apesar de que o Smith seja considerado o pai do liberalismo, se vocês vão ler o Smith, vocês verão que o Smith é um nacionalista disfarçado. Entende? Na verdade, ele está fazendo a riqueza das nações, ele não está fazendo a riqueza da humanidade. A riqueza, isso é coisa do Marx vai fazer. Tá certo? Marx é um globalista, não tem nação. Tá certo? Smith tem nação, é um inglês. Ele está pensando na riqueza da Inglaterra. Os outros são sempre como comparação para ver como você possa melhorar o teu desempenho. Smith tinha perfeita consciência da importância do poder. Tanto o da Inglaterra, que ele queria fortalecer, quanto na discussão dele sobre as colônias, de como a falta de poder das colônias era responsável pela teoria dele do comércio internacional não funcionar. Ou que seja, o próprio Smith percebeu que a teoria dele não funcionava porque havia um elemento que não estava dentro da teoria, nem na dele, nem muito menos na do Marx, que era poder. O List, mais à frente, vai reintroduzir essa questão no chamado nacionalismo econômico alemão, não é, de forma extraordinariamente mais clara. Poder, guerra e nação, sem isso não há como pensar a economia. E ele dizia, só são liberais os ingleses, exatamente porque são os ganhadores que estão por cima. Quem está por baixo não pode ser liberal. Não sei se será por isso ou não, mas enfim... Morreu suicidado num hotel em Paris, até porque o empresariado alemão não lhe reconhecia nem a liderança intelectual, nem gostava das ideias dele, como só ia acontecer. O cara estava propondo uma reunificação da Alemanha, uma unificação econômica e uma disputa, um catch-up com a Inglaterra. Ele disse textualmente, se um dia nós estivermos no mesmo nível da Inglaterra, seremos tão liberais quanto os Smiths. Enquanto estivermos por baixo, não seremos. Não foi aceito na sua terra e ainda por cima se suicidou num hotelzinho em Paris. Não por bom gosto de Paris, mas simplesmente porque estava exilado. Bom, depois, mais ou menos nessa mesma altura, vai aparecer o Economics do Marshall e daí para frente, né, uma economia que cada vez mais vai desvestir as relações econômicas da dimensão originária que está no Petty, de poder, no sentido acumulação de poder, luta de poder. Certo? Cada vez mais. E na melhor das hipóteses, daqueles economistas heterodoxos ou keynesianos ou estruturalistas que mantiveram presente a ideia do poder, é um poder absolutamente assexuado, sem nação, né, um Estado hipostasiado, né, uma espécie de sabedoria acima de tudo e que sabe fazer política econômica. Isso tudo é o que os economistas conseguem entender de poder. É um fazedor de políticas econômicas. Bem feitas, mal feitas, melhorzinho, piorzinho, e essa é a discussão. E é onde chegaram, por exemplo, os estruturalistas latino-americanos, a CEPAL, tá certo? É um pensamento inteiramente assexuado. E por isso impotente. Não? Mas bem, para mim, pelo menos, naquela altura, ao reler os autores que eu tinha estudado na faculdade, para mim o caminho foi claro. Chega, por aí não vai. Então, é que, de fato, começa o nosso novo programa de pesquisa.
tá certo? E começou exatamente no momento em que pensei, é preciso pensar o poder. Chega de esconder o bicho na gaveta. Ninguém encara de frente. Tá certo? É como se fosse uma coisa que está ali, se comporta mal, se comporta bem, sei lá, mas você não o enfrenta. Né? E o máximo que você o faz, enfim, digamos, a sociologia weberiana, institucionalista, norte-americana. Então o Estado é um monopólio, não sei, uma coisa absolutamente estática, né? Ou então uma visão tipo a leninista, o Estado é um instrumento da burguesia, é isso aí. Né? Tá certo? Então foi nesse ponto, digamos, que nós resolvemos esse salto. Aí sai fora da discussão, não é? E entra num outro campo. O que não a gente tenha abandonado, e logo entro na questão da discussão do poder, não é que a gente tenha abandonado as outras questões, não. Né? Nesse nosso novo grupo de pesquisa, onde do velho grupo fiquei só eu, os outros são professores mais jovens e de várias procedências, enfim. Todos são economistas? Não, quase todos são economistas também, de novo, né, mas são economistas um pouco mais heterodoxos do que meus amigos anteriores. Não é? E aí temos trabalhado, e termino aqui a apresentação do grupo e desse programa, temos trabalhado, de fato, em, digamos assim, talvez pudesse chamar 3 níveis, acho que o Luiz César botou corretamente o nome das palestras, das conversas nossas. Tá? Um nível que poderíamos chamar quântico também, né? Que é dessa fenomenologia do poder, que é uma coisa mais abstrata, mais conceitual, quase diria talvez mais filosófica, ou quem sabe até psicoanalítica. Um segundo nível que temos trabalhado é já, digamos assim, na encarnação do poder no sistema interestatal capitalista. Envolve o capitalismo, escola, estados, envolve esse sistema que está aí. Né? Então, a lógica desse sistema como um sistema onde, do nosso ponto de vista, a dinâmica do poder tem uma precedência lógica sobre a dinâmica do capital. Como pensar isso? Né? Terceiro nível, nós trabalhamos, uns mais, outros menos, depende, né? Talvez podemos chamar a conjuntura histórica. Né? E aí a conjuntura histórica também em vários níveis, em várias profundidades, seja na análise conjuntural, factual, de acontecimentos de semana, que é o que me faz escrever um artigo por mês em jornal, alguns acho que até mandei para vocês, mas nunca tive nenhuma intenção de fazer essas análises conjunturais simplesmente para escrever em jornal, que eu odeio, mas é sempre com a intenção, pode ser falha, de exercitar certas hipóteses teóricas na compreensão de acontecimentos que estão, como diria o Brodel, sob a luz dos flashes e embaixo da purpurina. Né? Expressão do Brodel, não é minha? Então, essa coisa que brilha, tá certo? E como é que você entende isso aí? Tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente faz, eu faço isso há anos, e com certeza, quando comecei, há 20 anos atrás, o meu modelo era o 18 Brumário do Marx. Mas depois, enfim, foi ficando difícil de seguir aquela mesma trilha. Mas a outra são conjunturas mais amplas, não é? Tem várias coisas escritas e sei lá, da década de 70 para cá, e já conjuntura no sentido, não o pequeno fato ali. E dessa terceira dimensão do nosso programa de pesquisa, hoje também se inclui análises geoestratégicas de alguns países, que era uma coisa que não fazíamos, começamos a fazer agora.
talvez o primeiro estudo que a gente fez coletivo. Há alguns de nós que já fizeram individualmente, mas o primeiro coletivo foi um que eu acho que até mandei para vocês sobre a projeção do Brasil na América do Sul e na África subsaariana e o controle do Atlântico Sul. Aí já é uma tentativa, mas já não de diagnosticar essa situação internacional, já é pensar que é uma coisa para a qual somos menos habituados, eu nada, né, digamos, pensar de forma politicamente orientada, e não analítica, diagnóstico, não. O que você sugere, o que você propõe? É muito difícil passar de um nível para outro. Mas, enfim, foi um primeiro exercício que a gente fez, numa pesquisa que nos contrataram, do CGE. O relatório ainda não saiu, vai sair, acho, na forma de livro, tá? Mas eu escrevi um pequeno trabalho sobre o Brasil e seu entorno estratégico, acho que saiu num livro do Emir Sader, eu vi no jornal que saiu ontem, ou vai sair amanhã, sei lá, que é um resumo da pesquisa. As ideias da pesquisa, informação. Então, esses seriam um pouco os níveis nos quais você está trabalhando. Poderia, digamos assim, metaforicamente, chamar o nível quântico, o nível sistêmico e o nível do tempo conjuntural. Então, é um pouco isso. A longa duração, vou usar as coisas do Brodel, o tempo cíclico, a longa duração e a questão do poder, eu diria que já... Enfim, outro dia até brincava com alguém com quem estava discutindo isso, eu disse, acho que já é uma duração mais próxima do inconsciente do Freud. Não tem tempo. Enquanto que o sistema intercapitalista tem tempo. É um tempo longo. Difícil de entender, mas muito útil, extremamente útil. Termino aqui essa apresentação, digamos assim, do início da nossa busca, há 30 anos atrás, e como é que ela foi, que eu acho que inclusive é útil e não importa muito ver o que a gente disse em cada etapa, mas o que eu acho que é importante é perceber e aceitar que não é que você mude, né? Há uma célebre frase aí que deixou essa coisa estigmatizada, dita por um político nosso, professor, que esqueçam o que eu disse, né? É lógico que se entende qual era a intenção, se é que disse, também dá no mesmo. Mas tem uma outra coisa que não é esqueçam o que eu disse, entende? Eu mesmo estou disposto a mudar o que eu disse na medida em que o pensamento avança, assim. Ou se você se dispõe a discutir, a mudar, a contestar, a contrapor, a alterar, entendeu? Então, isso eu acho que essa trajetória de 30 anos é muito útil nesse sentido. Ninguém traiu as suas ideias, mas você mudou. Eu leio coisas minhas que eu escrevia 30 anos atrás, nesses livros vermelhos que eu achava fantástico, eu gostava muito, às vezes eu leio, não é como eu penso mais. Não, mas é que você vai andando, vai andando. Espero que para melhor, pelo menos, senão... Bom, passemos então à nossa discussão sobre o tal do nível quântico do poder. Toma um café? Não dá para ser nem 2 minutos só para te... Hein? Se você tiver copo grande, pode botar no grande, Luiz. Pode botar no grande, que é dose tripla, não.